Povo angolano, boa tarde. Hoje vamos conversar sobre as damas angolanas que estão a acontecer em Angola. Eu já tinha dito outro dia, temos uma irmã que vive na França. Então, essa nossa irmã é uma é uma tropa que eu gostaria de dizer, é uma angolana de verdade. Essa irmã, ela não é do Congo, é de uma outra província, mas é patriota mesmo angolana. Ela gosta da terra, do seu país, ele gosta do seu povo, adora mesmo o povo dela. Então, ela anda a seguir tanto meus vídeos. Ela vive na França. Ela vive numa província, mas ela costuma vir trabalhar em Paris. E fim de semana, ela vai na província onde ela vive, depois regressa no domingo, divide das casas que é tão difícil em Paris. Então, ela vem trabalhar de segunda a sexta, e sexta ela vai na província onde ela vive, dorme na casa dela, depois regressa no domingo para trabalhar. E ela anda a seguir meus vídeos, que eu não falo em português, e ela sempre esteve da minha opinião, dizer que não, irmão, força mesmo, não para de nos contar a história. Tudo que você está a dizer, ela tinha amigos em Angola, pessoas que ela conhecia, que era do Congo, que contava a história do Congo. Agora, aquilo que estou a contar agora, ela agora acredita. Quando nós conversamos ultimamente, eu não tenho conhecimento daquelas pessoas. Ela explicou para mim, eu não conheço. Então, ela disse-me, ultimamente, os meses passados, ela ficou um pouco cansada de viajar, de toda hora, de fim de semana, ela ficou mesmo cansada mesmo. Então, ela foi ver o governo, para se o governo consegue dar um sítio provisório, como o governo tem um sítio da parte das igrejas, ou como se diz aí, para se ele podia também ficar uma semana, 2 semanas naquela igreja, para não viajar na província, para não gastar, para guardar um pouco de dinheiro. Então, essas coisas também acontecem ali na França, porque eu estou na Inglaterra. Então, pronto, o governo consegue arranjar um sítio na conta da igreja, onde ela foi passar o fim de semana. Passou lá duas semanas. Então, onde ela foi, quando chegou na hora de comer, dos encontros, também há também outras nacionalidades também que vão lá dormir, que não têm casas, mas querem viver em Paris. À noite também apareceram. E chegou na hora de comer, para a gente sentar e comer. Essa dama que estou a falar é uma dama que é orgulhosa mesmo de ser angolana. E ela defende a pátria angolana, defende mulheres angolanas. Mas quando ela me chama, diz-me que não, ela ficou nervosa, chocada mesmo, porque onde que elas estiveram naquela noite, na primeira noite, apareceu também ali várias nacionalidades que vieram ali para comer naquela noite. Então ela estava no telefone a conversar em português. De repente, alguém lhe pergunta, você estava a conversar em que língua? Ela disse que não, em português. Você é da onde? Ela disse que não, eu sou de Angola. Então, a pessoa que lhe perguntou disse, o homem também que está aí ao lado também deve ser angolano, porque ele também fala português. Mas a menina não ligou, ignorou a pessoa. Afinal, aquela pessoa foi também dizer no outro que, olha, aquela senhora que está aí fala português, é angolano. Então, o homem aproxima-se da senhora. És de Angola?
Ah, porque sou angolano. Então ele pergunta, o que é que estás a fazer aqui? A senhora olhou para ele e disse, que tipo de pergunta é essa? Ah, não, porque vocês são ricos, pá, ricas em Angola, tem tudo. Então você está aqui a ver, a pedir o sítio para dormir na conta da igreja. Então ela também perguntou, então você está aqui a fazer o quê? Então ele disse que não, epa, eu não sou pobre porque eu tive naquela terra, tive em Angola. Fiz 10 anos em Angola. Ah, você fez lá 10 anos e agora está aqui a fazer o quê? Ele disse que não, epa, coisas acabaram, o vosso presidente veio com essa coisa de rusgar pessoas, como coisa rasgate, o que estão a prender pessoas. E ele viu que não vale a pena ficar mais naquela terra, então ele tomou decisão de sair. Mas ele saiu com todo o dinheiro dele. Então a senhora pergunta, então você fez lá 10 anos, não estava casado? E ele que disse, não, estava casado com uma angolana, pá. Então você da onde você que está a falar comigo? Ah, porque eu sou guinense. Eu sou guinense, eu não sou angolano. Pá, eu fui lá procurar porque havia muito dinheiro em Angola, dólar, pá. Eu casei-me com aquela miúda para utilizar a miúda porque eu precisava de documento, pá. Casei-me com a miúda. 10 anos, então vocês não fizeram filho? Oh, como que eu vou fazer filho com uma angolana? Para levar aonde? Eu casei-me com a menina porque eu queria utilizar a menina, aquela ia a terra dela. Até abrimos uma loja naquela área na Viana, tínhamos uma loja aí. E nós vivíamos no Miramar, tínhamos uma casa no Miramar onde nós vivíamos. Tinha loja na Viana. Ele fez muito dinheiro em Angola. Quando saiu essa coisa da operação Rasgate, então ele não gostou. Então pegou o dinheiro dele todo, fugiu. Mas ele disse na miúda que, olha, estou a vir, vou de férias no Guiné, então estou a vir. E ele foi-se embora. Nunca mais regressou. E agora a miúda disse que, pá, eu não quero saber da miúda. Namorei com ela, pá, fizemos 10 anos, pronto, ela ficou. E agora a tua loja, pá, pronto, eu vendi, ele ia dizer, vendi a minha loja, vendi todas as coisas, porque ela não podia cuidar disso. Eu disse que não, eu estou a vir. Fui no Guiné, construí a minha casa grande, comprei carros de luxo, pá. Estou feito em Guiné, pá, só que não quero lá ficar, eu quero viver na Europa. Mas todas as coisas, que o dinheiro que eu consegui em Angola, está lá, deixei no Guiné. Agora, deixei o quê na miúda? Vou deixar o quê? Eu fui procurar isso que eu fui fazer, eu não fui trabalhar para dar na miúda. Isso foi a resposta. E ela ficou nervosa porque ele passou 10 anos com aquela miúda, a miúda a contar que não, vou fazer a minha vida com este homem. E ele que disse que para damas angolanas são damas à toa, quando você é estrangeiro e tem dinheiro, eles andam na sua trás como moscas. O guinense a contar na dama angolana. Diz que, pá, em Angola, quando você é estrangeiro, damas angolanas na tua trás, tipo mosca, porque sabe que não é estrangeiro, fazem negócio e conseguem dólar. Você pode dormir com 5 damas à noite na mesma cama. Quer dizer, ali, quando você é estrangeiro, faz negócio, damas angolanas na tua trás. E a miúda não gostou. Ela disse, esse homem escapou. Se tivesse em Angola, ela dava tiro no homem, matava o homem. Eu já falei da miúda, disse que não, eu gosto dela. São aquelas damas quando metem o pé no chão, metem, diz que não, quando diz não. E ela, e aquelas damas com aquele espírito angolano mesmo, espírito da tropa, tá a ver? Aquele espírito que nós aprendemos nos cubanos, pá. E aquele espírito que ela tem, que não aceita abuso, que se tiver a arma aí, ela saca a arma, rebenta. E quando ela está a falar, você sente mesmo orgulhoso de ouvir uma dama.
E nós não, eu sou bacon, nós bacons não temos muitas damas assim que podem defender a pátria. Nós as damas são muito naquela coisa do amor, se casar. Agora, fardamento, como fazem outras tribos, nós as damas não são assim. Mas essa miúda mesmo, eu gosto, eu adoro essa miúda. Quando ela está a falar da pátria angolana, eu adoro. Eu fiquei a ouvir, a escutar mesmo tudo, a apontar tudo. Ela disse, se homem continuar a abrir a boca outro dia, ela vai abrir fogo lá em Paris, onde ele está. Ela vai acabar a matar o homem. Porque ele gozou com a miúda, com a dama angolana durante 10 anos, atrasou a vida dela. E o homem vai contar a ele que não, a vida é fácil de Angola, muito dinheiro. Ele fez dinheiro, comprou casa na terra dele, não sei o quê. Mas por que ele não comprou casa em Angola? Por que ele não construiu em Angola? Porque ele é estrangeiro. Ele não veio para ajudar o povo angolano. Mas ele veio para tirar aquilo que é de Angola. Levar na tela dele, ele tirou, foi construir a casa, comprou carros de luxo e depois deixou tudo lá no Guiné. E ele vai na França, na Terra do Branco, continuando a procurar, fazer a mesma coisa. É isso quando falo dos membros dos governos que são estrangeiros. Claro que não vão querer trabalhar para o bem do povo. E imagina o dinheiro que nós temos em Angola. Não temos água potável. Nem temos empresas que fazem água, que está a destilar a água. Não temos. Temos problema de energia. Mas a Isabela tem milhões na Europa, na Inglaterra, em Portugal. O Sindica, que era um filho de um pobre, também do coitado, também hoje é milionário com dinheiro de Angola. Vocês agora entendem que a Isabela e o Sindica não são angolanos, são estrangeiros? O estrangeiro na terra alheia não trabalha para aquela terra. Ele trabalha para arranjar o meio de roubar aqui daquela terra para levar na terra dele. É a mesma coisa que está a acontecer em Angola e agora. Todos que saíram com dinheiro, fugiram de Angola, que foram fora, com dinheiro de Angola, porque não são angolanos. Povo angolano. Devemos ter muito cuidado, porque neste momento vai acontecer muita coisa em Angola. Nós, angolanos, sempre distraídos, até a chamar vizinhos que não, porque só são nossos irmãos. Porque nós também estivemos lá. Mas onde nós estivemos, será que fizemos os que estão a fazer na nossa terra? Porque não. Nós ali respeitávamos as leis deles, porque sim. Então, se nós respeitávamos as leis deles, por que eles não querem respeitar as nossas leis? Estão a causar problemas na nossa terra. Por quê? A cometer crimes, a roubar. Hoje todo o dinheiro de Angola saiu de Angola. Porque o branco preparou, sabia que não, que estão na cabeça, que estão lá, são estrangeiros. Povo angolano, vamos ficar unidos. Agora entendemos quem é angolano e quem não é. Olha, vou vos dizer uma coisa. O leão nunca pode nascer cabra. Nunca. O leopardo nunca pode nascer uma vaca. Nunca. O jacaré nunca vai nascer cobras. Nunca.
O leão faz leão, jacaré faz jacaré, vaca dá, o boi faz boi, o vaca não sei o quê, cabrito não sei o quê, fazem sempre as mesmas. Nunca muda outro animal. Nós nascemos fora de Angola, nascemos no Congo. Vivemos no Congo como angolano. Porque éramos filhos de angolano. Sem vergonha a dizer que nós somos de Angola. E hoje estamos a morrer a defender a pátria angolana. Porque saímos angolano. Falar a língua comunal, saímos o sangue de angolano. Você não pode mudar isso. Nem nenhum filho de um cabo-verdiano, do santomês, moçambicano, vai ser angolano, não. São santomês, são cabo-verdianos, são guineenses. Nunca vão ser angolanos, nunca. Se você quiser descobrir isso, vai na casa deles, você vai ouvir que dentro na casa deles, falam a língua deles, do país onde veio o pai e a mãe. Quando saem fora, estão a falar português. Porque eles não têm outra língua de Angola, não tem tribo em Angola. E são aquelas pessoas que lutam e dizem que não, sou angolano, para cobrir aquela coisa. Olha, se nós fizermos um canal, meter tanto jacaré lá dentro, aquele jacaré multiplicar-se e fazer outros aí, encher aquele canal. Podemos vir matar os mais grossos que são cansados. Os que ficarão lá dentro serão sempre jacaré e vão também crescer. Quando crescer, vão começar a comer aquilo que vocês deitavam para os mais velhos que passaram lá. Passaram por aí. Os que tiveram, a família do santo tiveram no MPLA, os que fizeram, os que deixaram também são jacaré. Estão a crescer pouco a pouco, vão fazer a mesma coisa que fizeram o Feijão dos Santos e a família dele. É um momento para acabar com aquele jacaré, naquele tanque, naquele canal. Devemos fazer sair a água que está naquele tanque, naquele canal que nós fizemos, para fazer crescer jacaré. Quando acabar com aquela água que está no canal, daí veremos todos os jacarés lá dentro, que vão lá ficar. Daí podemos acabar com aqueles jacaré. Quando acabar com todos, porque a água toda sai e fica animal lá dentro do canal. Daí vimos, daí assim que vamos acabar, limpar aqueles jacaré. Quando acabar, o canal fica vazio. Daí podemos recuperar o canal e plantar outras coisas. Ou fazer outra coisa naquele canal. Ou talvez e criar peixe. Enquanto que nós não acabarmos, mas sempre a tirar aqueles jacaré que envelheceram, lá dentro daquela água que ficam lá são os jacaré que vão crescendo, vão comer também, fazer na mesma que fizeram aqueles jacarés antigos que cresceram e morreram. Povo angolano, não podemos sentir pena das pessoas, porque crescemos. E ele nasceu, vimos, não. Se aquela pessoa que você nasceu com ele é filho de um santomês, de um cabo-verdiano, não perdoa aquela pessoa. Ele é cabo-verdiano, santomês como pai, como a mãe. Deve sair de Angola, de deixar tudo, para nós podermos trabalhar. Isso é o nosso erro que estamos a cometer em Angola. Aceitar qualquer pessoa, dizer que é irmão. Português não é irmão do angolano, ele é branco.
Ele matou o angolano, fez sofrer o angolano durante 500 anos. Ele é inimigo do angolano, ele pode regressar com história, mas ele é inimigo do angolano. O português deve sentir que não, o angolano está na terra dele, deve ter medo, vir conversar contigo. Se o português abrir a boca, então você levanta a mão. Dá o soco primeiro, para ele sentir. Mas quando você deixar que te dá um soco no português, então você não saiu na mão do português. O branco terá medo de nós quando nós se levantamos, o branco vê no chão, está estendido. O branco vai entender que não, o preto ficou nervoso. Mas enquanto o branco estará a ver no chão, preto estendido, eles não estão aí, quer dizer, eles estão a matar e nós não matamos. Eles têm sempre a bandeira na mão. O branco não gosta de morrer. Assim que nós não fizemos isso de volta, é por isso que o branco não tem medo, nos manda, brinca conosco. Povo angolano, não estou a falar não sei o quê, mas estou apenas a dizer ao povo angolano amar o seu irmão, sermos unidos, fazer uma Angola. Mas uma Angola só com verdadeiros angolanos, filhos da terra. Você pode nascer comigo, crescer comigo, mas quando você é filho de estrangeiro, então você é estrangeiro, você não é angolano. E se você cometer erro, deve comer daquela pessoa. Desculpa de dizer isso, sem perdão. Porque você, angolano, quando cair na mão daquela pessoa, ele vai te comer. Vimos o Fulpinga foi morto na mão do inimigo, na própria terra. O inimigo que manda na tua terra te mata facilmente. O tio Adão da Silva, que era comandante da polícia de Luanda, foi morto na bala à frente do aeroporto, na própria terra, pelo um estrangeiro que mandava. O mais velho Yaya deu a vida, combateu no Congo, regressa. Mas como estrangeiro tinha o poder, mas velho Yaya já não está vivo. Porque ele falava que não, ele não é angolano, é estrangeiro. Porque ele conhecia, cresceram no Sambizanga. Foi morto. Hoje, a pessoa que vocês pensavam que era angolano, levou todo o dinheiro para vocês sofrer. O dinheiro vai na terra do branco. E quando ele morrer, não vai regressar em Angola, porque ele não tem terra em Angola. Ele fez isso porque chegou a hora para ir morrer na terra dele. Um presidente nunca pode sair da terra depois do poder, depois de governar, deixa o poder. Ele não sai. O Savimbi não quis sair, preferiu viver no Ambo. Porque ele é angolano, é a terra, é a cultura, a saudade da terra. Então, quando o presidente deixa o país, ele não é daquela terra, ele não tem saudade daquela terra. Vamos refletir, povo angolano. Vamos refletir. Congolês e ruandês vão nos tirar a Angola na mão. Já vimos o santomense, o cabo-verdiano guineense. Precisamos fazer algo. Porque os zairenses e os ruandeses estão a entrar. Vou contar muitas histórias sobre o ruandês. Estamos distraídos. E todo o povo angolano levanta. Abraço a todos. Abraço na minha irmã, com a tua história. A tua mensagem passou, porque acabei de contar a tua história ao povo angolano. E povo angolano,
cuida de nossas irmãs que estão se metendo com estrangeiros. Dizem a eles, para eles, que estão a ser utilizados e aqueles estrangeiros vão levar tudo que é de Angola, vão abandonar as nossas irmãs e vão ficar com filhos sem nada. Essa é uma mensagem que veio da nossa irmã a partir da França. Ela está muito nervosa. Abraço a todos, pá. Até a próxima. Até já.